Alô galera, Vasco em Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê um like caso goste do conteúdo, né? Hoje, dia 20/11, feriado da Consciência Negra. Um amigo meu me corrigindo falou que deveria ser consciência preta, porque não tem raça negra, é raça humana. Então é branco e preto, né? Então deveria ser consciência preta. Fica aí um comentário sobre isso, né? Bom, o Vasco é um time que historicamente, né, concretamente, sempre defendeu essa causa. Na verdade, não defendeu a causa, né? Veio dela. Vasco vem dessa causa, né? Uma coisa é você defender a causa sem ter isso como sendo íncito a você. O Vasco pertence a isso. O Vasco é da Barreira, consciência negra, né? Isso aí todo mundo já sabe. O que eu quero falar aqui é o seguinte: por qual motivo o Vasco poderia ser diretoria, né? Associação, CRVG, não fez uma festa para o torcedor vascaíno que é adepto 100% à consciência negra. Qual o motivo hoje São Januário não está com portões abertos, com uma festa imensa para comemorar essa data emblemática para o torcedor vascaíno? Não é só ficar colocando resistiremos contra tudo e contra todos. Não, são ações concretas também como essa aí, que devem demonstrar na prática que o Vasco defende a sua causa, que o Vasco é negritude, o Vasco é pobre, o Vasco é favela, o Vasco é Barreira, e historicamente você não vê aí muitos milionários pretos, né? Foram massacrados lá atrás pela escravidão, depois foram colocados em liberdade, sem bem algum e tal. Então essas injustiças aí, ao longo dos anos, se perpetraram e ainda se perpetuam. Então o que eu quero dizer nessa história? Hoje tinha que ter uma festa gigante em São Januário, no estádio, ou no Calabouço, ou no CT, em algum lugar para comemorar essa data importante, para não ficar só com uma mensagenzinha dizendo Vasco, através de não sei o quê, blá blá blá, vem dizer que apoia a consciência negra. Inclusive, o Brasil é um país bem racista, né? Só você ver aí, essa lei da consciência negra, ela não é nacional, não é federal, né? Inclusive a diferença entre lei nacional e lei federal. Mas vamos ver um caso aqui. Não é federal, ela em 5 estados apenas é estadual, e somente nos estados de Alagoas, Amazonas, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo é lei que obriga aí a que exista, né, que seja comemorado o feriado da consciência negra. E no resto do Brasil, a exceção do DF, né, Distrito Federal, que é um ponto facultativo hoje, nenhum estado brasileiro, além desses 5 aí, comemora, respeita, né, congratula essa data como um feriado justo à consciência negra, né? E o Vasco deveria fazer mais coisas para isso, né? Não só... e outra coisa, camisas pretas, né? Festa para os camisas pretas, para a família das camisas pretas. Como o pessoal fala de veteranos da guerra, a gente tem os nossos veteranos, né, da consciência negra, familiares, etc, etc. Então, mais uma vez aí, ficou devendo tanto o CRVG, e a 777 nem se fala, porque ela é americana, ela não tem vínculo algum com o nosso país, né? Ela não tem vínculo algum com o Vascaíno, inclusive. Ela quer ganhar dinheiro e a gente, né? A gente não. Os caras venderam o Vasco para que fosse uma potência e até agora ninguém viu aí essa potência, né? Só se for potência para baixo, né? Potência para a segunda divisão. Bom, seguindo aqui da minha colinha, né? O Vasco foi vendido, né? Obviamente todo mundo sabe disso aí, futebol, 70% foi vendido, né? E o Edmundo tá aí decantando, né? Agora aquele amigo do Pedrinho, foco no Edmundo, vai começar a falar uma opção de asneira, porque Edmundo tem pouco tico e teco,
e vai começar a falar um montão de asneira, então a gente vai começar aqui a decifrar as besteiras, que o meu ídolo no campo era o Edmundo, mas fora dele deixa muito a desejar, né, com as suas palavras, etc. Bom, vamos lá. O Vasco não pode gastar 20 aspas, né, Edmundo? O Vasco não pode gastar 24 milhões para esse elenco aí, isso é um absurdo, não sei o quê, e blá blá blá, blá blá blá, e tal. O Vasco foi vendido, ninguém esperneou. Primeiro houve uma aprovação para que o Vasco, o futebol do Vasco, fosse vendido para qualquer SAF, e depois a 777 adquiriu 70% do futebol do Vasco. Então agora não tem como reclamar, né? Até tem como reclamar, fazer alguma coisa concreta. Ano passado eles atrasaram um aporte, o Vasco poderia ter acionado um mecanismo lá, não fez, né? O Salgado e sua companhia imunda, a sua corja, não fez, porque esse ano que vem, melhor dizendo, caso haja algum atraso de aporte, o Vasco poderia retomar as cotas do futebol, porque só pode haver esse mecanismo uma vez. E ele agora, como não foi utilizado pelo Vasco, pela diretoria do Vasco em 2023, vai poder ser usado, ou melhor, vai poder haver atraso da 777, e só lá em 2024, melhor dizendo, que a gente pode acionar esse mecanismo, para que no próximo, não nesse primeiro, no próximo que haja a solicitação do mecanismo, para que as cotas voltem para o Vasco, a gente possa aí retomar essa questão do futebol do Vasco. Vejo isso aí como uma coisa impossível, e vamos ver se o Pedrinho realmente vai fiscalizar, auditar, né, controlar os direitos que o Vasco tem com relação a 777. Então não adianta falar, Edmundo, que o Vasco ganha 24 milhões, gasta 24 milhões de folha salarial, que o Medel ganha 1,3, inclusive isso já está equivocado. Quem ganha 1,3 é o Paier e não o Medel. Mas tudo bem, leia-se Paier, onde o Edmundo fala Medel. Então não tem como reclamar. 24 milhões é a folha do Vasco, quem paga é 777, e os senhores que têm aí a caneta, que tem a fala, não espernearam, esquece. Agora não adianta ficar aí ganhando like, ficando chateadinho com o SAF, porque a vida é assim. A vida pune, né? E o Vasco agora, 70% do futebol pertence a quem? Pertence a 777, e somente 30% que o Vasco tem no futebol profissional. E é muita coisa, tá? Tem empresa aí, tem clube aí que foi vendido para SAFs e não tem sequer 10%. O Vascão tem 30% ainda, dá para gritar, e dá para gritar muito aí, né? Bom, falando aqui rapidamente, para não deixar passar, exatamente igual o lance aí do pênalti não dado, melhor, do impedimento não dado no gol do Cruzeiro, né? Disseram que o atacante do Cruzeiro estava na mesma linha do que o defensor do Fortaleza, então deram um gol para o Cruzeiro, na mesma situação, ou melhor, não dando impedimento, né, para o jogador do Cruzeiro, dando gol para o Cruzeiro, inclusive, e não deram para o Vasco lá, contra o Palmeiras, o gol. Na mesma situação, colocaram o Verratti como impedido, na mesma linha que está o jogador do Cruzeiro contra o Fortaleza. Então, o Vasco é o clube mais lesado de todos os tempos aí, em qualquer parâmetro que você possa pensar, né? E eu amanhã vou esperar o programa da CBF, que acontece às terças-feiras, para poder saber se eles vão falar desse lance, se eles vão admitir o erro e se vão se reportar ao jogo do Vasco, que deram impedimento no ataque do Vasco, impedimento do Verratti, que logo depois houve aquele chutaço do Paulinho, gol, e que o lance foi anulado, porque voltaram lá até o impedimento do Verratti. Então vamos ver aí amanhã o que a CBF vai dizer através do seu programa semanal, ou vinha sendo assim semanal, né, sobre arbitragem, né? Bom, então não adianta, Edmundo, ficar reclamando aí e blá blá blá, blá blá blá, é a vida. Vocês que poderiam gritar, não gritaram, e agora fique como está, né? Bom, quem viu Fortaleza e Cruzeiro, o jogo no Castelão, no qual o Cruzeiro foi dominado e ganhou, é a mesma coisa que o Vasco, tendo sido dominado pelo América Mineiro, pelo Cuiabá e pelo Botafogo, ganhou as 3 partidas, né? E lá pelo Fluminense também, no 4-2, também o Vasco estava sendo dominado pelo Fluminense, até o André entregar a paçoca,
e o Vasco venceu. Então, o que eu quero dizer com essa história? Quem viu aí o Cruzeiro Fortaleza 0, Cruzeiro 1, entende que o Cruzeiro é fraquíssimo, mas ele povoa mais o meio de campo do que o Vasco. O Vasco sempre tem aquele buraco lá no meio de campo, que eu venho falando aqui desde o meu primeiro vídeo que eu falo isso. Já vou para 300 vídeos agora, né? O canal tem 2 meses e pouquinho aí, né? E tal. E sempre houve um buraco no meio de campo. Tanto o Barbieri quanto o Ramon Dias são adeptos de 4-3-3 com 2 pontas espetadas e os caras ficam brincando aqui de dominar o meio de campo do Vasco, né? O Vasco é uma porção aqui de jogadores, uma porção de jogadores na frente, eu queria um buraco aqui, lançamento, linha direta, né? Ligação direta e depois chuveiro na área para o Verratti poder fazer gol. Esse é a tática do Vasco, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu escutei pessoas falando aí, ah não, o Marlon tem que jogar no lugar do Praxedes. Ao contrário, cara. Jogamos muito bem contra o Bragantino lá em Bragança no primeiro turno, 1-1. E levamos o gol nos acréscimos de 12 minutos, 10 minutos salvo engano, né? Mas o foco é o seguinte, Vasco com Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, Marlon caindo pela esquerda, junto com o Piton, superioridade numérica, é o que faz o Diniz no Fluminense, na seleção. Na seleção não conseguiu implementar ainda, mas o que faz no Fluminense, que fez no Vasco em 2021, quando assumiu o Vasco na segunda divisão. Então não é chegar e tirar um, colocar outro, não. Já falei e falo mais. O Marlon, como marca melhor que o Praxedes, pode colocar o Praxedes ali para balançar, pode colocar o Jair para marcar mais e colocar o Paulinho para balançar, fazer a função de 10. A gente tem aí 2 caras que podem fazer a função de 10, Paulinho e Praxedes. E eu vejo os caras colocarem eles sempre como volante. Eles não são volante. Até porque sabem jogar de costas seriam os segundos volantes, Paulinho e Praxedes, e não o primeiro volante como era o Zé Gabriel, inclusive como o Andrei era. O Andrei foi jogar algumas vezes de segundo volante, de costas para o jogo, não se adaptou, voltou para jogar como primeiro volante. O Andrei é aquele jogador que joga de frente para o seu time, né? E se ele não está no Chelsea agora sendo aproveitado, alguma coisa tem nesse sentido, porque tem jogador que não sabe jogar de costas para o seu time, de costas para o gol adversário. De costas para o gol adversário. Ele tem dificuldade, tanto é que quem joga no meio de campo é uma função mais complicada, não é todo mundo que joga no meio de campo, né? Você vê aí jovens que vão querer a carreira de futebol, vão tentar a carreira de futebol, não se adaptam e vão para as laterais, vão para centroavante, vão para zagueiro, tem alguns até que vão para goleiro, porque é difícil você jogar de costas, né? Tendo que dominar a bola lá, quem vem, quem vai, não perder a bola no contra-ataque. Zé Gabriel foi chamado de Zé Delivery, porque jogava de segundo volante e não tinha esse manejo de verificar quem vinha em cima dele e acabava perdendo a bola. Muitas vezes, além também de dar passes errados como segundo volante, querendo criar. Quando ele voltou para primeiro volante, se fixou na marcação, de frente. Então vimos aí um jogador surgir, né? E o Zé Gabriel é um belíssimo marcador. Bom, então o Vasco, para resolver isso, tinha que jogar no 4-4-2. Vem falando isso aqui há anos e anos e anos. Isso é uma hipérbole, né, gente? Vem falando isso aqui bastante. 4-4-2. Vamos povoar o meio de campo, né? E não ficar com aquele buraco que a gente vem tendo aí. E o Cruzeiro joga melhorzinho pelo meio do que o Vasco. Então a gente vai sofrer ali no meio de campo, né? Bom, para fechar esse vídeo aqui, só para fechar esse vídeo, há um comentário aí que o Medel não gostou de ter o seu salário decantado aos 4 ventos pelo Edmundo. Volto a falar, o Edmundo já estava falando um montão de besteira e agora, que é fechamento do Pedrinho, presidente do Vasco, vai falar mais besteiras ainda. Então, muito cuidado com o que o Edmundo falar. E mais, hoje ele falou assim, não, ontem, às segundas-feiras ele tem, na sexta-feira ele falou assim, né? Ele tem um programa semanal, às segundas, quartas e sextas, Mundo Ed, né? Olha, eu tenho muito contato com o Pedrinho, ele vem me dizendo isso, vem me dizendo aquilo, não sei o quê. Tem coisas que o presidente
deve segurar para só falar depois de concretizado ou sequer falar para não tumultuar. Às vezes o silêncio é melhor do que aí o grito e a fala a plenos pulmões, né? Será que você vai aprender um dia, Edmundo? Craque dentro de campo, mas nele, tanto no comentário campo e bola já achava fraco, já achava... ele nem era tão técnico quanto o Paulinho e nem tanto leigo, nem tanto falava para leigo como o Júnior fala. O Júnior do ex-Flamengo, né, comentarista Globo, ele não fica lá, subida de linha, o apoiador tem que vir por trás, jogar, balançar a linha, não sei o quê. Tem um cara aí, não é essa parte tática, técnica do Júnior. O Júnior fala mais pro povão. Não, o Flamengo vem jogando bem, estamos atacando bem, a defesa tal, sem condições táticas, sem falas táticas. E o Edmundo não conseguia nem ser o Pedrinho e nem ser o Júnior, ficava uma salada no meio termo, né? Por isso, muito cuidado aqui. Você é meu ídolo no futebol, do Vasco, depois do Roberto, mas vem falando uma porção de coisas aí. Fale menos, amigo. Você não gostaria que o seu salário fosse decantado lá quando você jogava no Vasco da Gama, ok? Vasco e análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.